Boa noite. Estamos ao vivo aqui em mais uma live. Eu vou compartilhar agora, convidar algumas pessoas para estar aqui conosco. Boa noite. Muito boa noite. Estamos aqui ao vivo em mais uma noite para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Chama as amigas e vem com a gente. Muito boa noite. Tudo bom? Aqui estamos em mais uma noite para mais uma live, para aprendermos juntas com as mulheres da Bíblia. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma live. Essa é a nossa segunda live da série Só Ele Tem o que Você Precisa. Chama as amigas e vem com a gente. Boa noite, minhas amigas Márcia, Roberta. Muito boa noite. Estamos ao vivo em mais uma live para juntas aprendermos com as mulheres da Bíblia. Eu sou a Rita Magalhães e as nossas lives acontecem sempre às segundas-feiras, às 22 horas. Chama as amigas e vem com a gente. Há algum tempo o Senhor vem ministrando ao meu coração sobre as mulheres da Bíblia e eu tenho usado as redes sociais para divulgar o que Ele tem colocado no meu coração. É um prazer estar aqui com vocês em mais essa noite para compartilharmos, para aprendermos sobre as mulheres da Bíblia. Eu sou a Rita Magalhães, sou apaixonada pela Palavra de Deus e pela igreja local, porque ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. Os meus escritos são baseados em 2 versículos, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Romanos 15, 4, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Essa série de 10 lives se iniciou na semana passada e irá até outubro, até a segunda semana de outubro. Só Ele tem o que você precisa. O que você está precisando? O que você precisa? De paz, de saúde, de companheirismo, de amizade, de uma palavra de fé, de encorajamento. Eu quero te dizer, só o Senhor tem o que você precisa. Você pode procurar em vários lugares, você não vai encontrar. Somente na palavra de Deus, somente no secreto com o Senhor, numa vida com o Senhor, você vai encontrar o que você precisa. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite e juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. O meu desejo é levar você a uma compreensão clara que só em Jesus as nossas carências são supridas, pois quem tem o Senhor tem tudo o que precisa. Boa noite, Luísa. É um prazer estar aqui com você. João 8,36. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito Santo me direcionou a 10 personagens com as quais iremos aprender que só Ele tem o que precisamos para caminharmos de forma plena nessa terra. Na semana passada,
nós conversamos. Eu vejo vocês e fico muito feliz. Na semana passada nós conversamos sobre a viúva pobre, ou a oferta da viúva, uma mulher que tomou uma atitude correta diante do Senhor, uma atitude de fé e confiança em Deus. Caso você ainda não tenha assistido a live, eu te convido a entrar no canal, no YouTube, canal Rita Magalhães, assistir a live. Ela também está gravada no Instagram, na minha página no Instagram e no YouTube. Boa noite, Esther. É um prazer estar aqui com você nessa noite, com vocês nessa noite. Vão enviando para mais pessoas, para que mais pessoas sejam agraciadas, mais pessoas sejam abençoadas. E para hoje, nós iremos conversar sobre Agar, a escrava que foi agraciada pelo Senhor. É uma história um pouco extensa e eu resolvi dividir essa história em duas partes. Hoje nós vamos estar aprendendo, ouvindo um pouco sobre a primeira parte da história de Agar e na semana que vem nós vamos para a segunda parte. É uma história muito interessante que tem muito a nos ensinar. Convida aí as amigas, convida os amigos, os familiares e vem conosco aprendermos com as mulheres da Bíblia. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite. Agar foi a serva de Sara. Nós podemos encontrar a história de Agar no livro de Gênesis. Na história de Sara e Abraão, o Senhor faz uma promessa a Abraão, promete a Abraão, já numa idade avançada, que lhe daria um descendente. E Sara, impaciente como nós somos muitas vezes, não conseguimos esperar tanto tempo, Sara resolveu dar um jeitinho. E é aí que Agar entra na história. Sara resolve dar um jeitinho, vai que o filho não aparece, vai que o filho não vem. Ela já estava em idade avançada, cansada de esperar, mas o Senhor, Ele não se atrasa em nada. Nós muitas vezes pensamos que o Senhor está atrasado, que a bênção está demorando, que a promessa está demorando para se cumprir, mas na realidade não é. O tempo do Senhor não é o mesmo tempo que o nosso. Nós passamos por um processo, e nesse processo nós vamos amadurecendo, nesse processo nós vamos crescendo. E era isso que estava acontecendo com Sara. Só que Sara não soube esperar, então ela resolveu dar um jeitinho. E era costume naquela época, quando a mulher não podia gerar, quando a mulher era estéril, ela oferecia a sua escrava para que o seu marido coabitasse com ela e gerasse ali um filho para lhe dar um descendente. Não era um ato aprovado por Deus, mas era uma questão cultural. Então eles estavam ali naquela cultura e Sara se apropriou daquela cultura, daquela situação, daquele momento para facilitar, para dar uma ajuda ao Senhor. Quantas vezes nós também não tentamos fazer o mesmo? Criticamos Sara e muitas vezes tentamos fazer o mesmo por não aguentar esperar. Mas Deus, o que Deus promete, Ele cumpre. Então vamos ver aqui a história de Agar, né? Fica uma mistura de Sara e de Agar, né? Eu espero não confundir. Hoje nós vamos falar sobre Agar. A história de Sara já tem lá no YouTube, no meu canal, tem também no meu livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Eu falo sobre a história de Sara. Se você não adquiriu o livro ainda, eu te convido a adquirir o livro. Eu ainda tenho alguns exemplares, o livro está muito bom, tem abençoado muitas vidas. Então eu te convido a adquirir o livro. Me procura no privado, me manda um WhatsApp, me procura, manda uma mensagem pelo Instagram e você vai poder adquirir o livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia, com algumas lives que eu fiz. As primeiras lives que eu fiz estão todas no livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. E lá você vai encontrar a história de Sara. Hoje nós estamos aqui para falar sobre Agar. Agar foi escrava de Sara, serva de Sara, mãe
de Ismael, um dos filhos de Abraão. Sua história está registrada no livro de Gênesis. Vamos contextualizar para que você compreenda um pouquinho. Como sabemos, Deus prometeu, como eu já disse, um filho a Abraão, mas como o tempo de Deus não é igual ao nosso, a esposa de Abraão resolveu ajudar Deus. Aí que começa a confusão. Esse tipo de mãozinha que nós tentamos muitas vezes dar para Deus nunca acaba bem. Não acabou bem no passado e não acabará bem nos dias de hoje. Não acaba bem nos dias de hoje. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O Senhor conhece aquilo que Ele tem para mim, Ele sabe aquilo que Ele tem para você. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. O tempo do Senhor não é como o nosso. Salmo 94 diz: de fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem, que passou, como as horas da noite. 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem que passou. Muitas vezes nós esperamos um dia, 2, 3, nós achamos que está demorando, mas não. Para o Senhor, o tempo do Senhor, nosso tempo não é igual ao do Senhor. O tempo do Senhor não é como o nosso tempo. Ele tem a hora certa para fazer todas as coisas. É quando Sara não aguenta o processo de espera que Agar entra na história. É nessa hora que entra Agar. Jeremias, olha eu confundindo aqui os versículos. No livro de Gênesis 16, 1-3, nós vamos ler o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão, que antes ele tinha o nome de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abrão. Agar era uma serva que obedeceu às ordens da sua senhora. Agar não tinha voz própria, não tinha decisão própria. Agar, ela era uma escrava, então ela estava submissa às ordens da sua senhora, às ordens de Sarai. Versículo 4, não. Só o que acontece, né? Agar ouviu a sua senhora e Agar engravida, dorme com Abrão e fica grávida. Só que, como nós sabemos, né? Para conhecer alguém, deu poder para ela. Agar se sentiu empoderada por estar grávida do seu senhor. Ela se sentiu envaidecida de estar grávida de Abrão e a sua senhora não poder gerar filhos. E ela, com aquela vaidade toda, ela começa a humilhar Sara. Olha que confusão. O marido acata uma ordem, uma atitude errada da esposa. A esposa dá uma ordem, ela não espera o processo de Deus, o tempo de Deus, e as coisas se misturam. E de tudo isso gera o quê? Uma confusão, um conflito no lar, uma confusão em família, porque agora a escrava, que era aquela humilde que recebia ordens, se sente orgulhosa, envaidecida, e ela começa a humilhar a sua senhora. Isso não vai ficar nada bom, e realmente não fica nada bom. Ela grávida de um homem rico e a sua senhora estéril. Agar se envaideceu
e começou a desprezar Sara. Versículo 4 de Gênesis 16. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. O jeitinho de Sara, o jeitinho de Sarai estava dando o que falar. Sara, indignada, passou a tratar Agar de maneira rude e coloca a culpa em Abrão. Olha a confusão que deu nessa casa, a confusão que gerou por não se saber esperar o tempo do Senhor. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, você pode esperar, você pode confiar. Não queira, passar à frente do Senhor e resolver as coisas da sua maneira. De repente você está aqui me ouvindo, está com alguma coisa pendente para resolver, alguma questão para resolver. E o Senhor disse para você esperar e você está impaciente. Ouça o Senhor, espera no Senhor, espera com paciência, como o salmista, esperei com paciência no Senhor. Sara não esperou com paciência e ela acabou enfiando os pés pelas mãos. E olha o que aconteceu, que confusão foi gerada naquela família. Estamos apenas no início dessa história e já podemos tirar daqui muitas lições. Agar, que no começo era vítima, deixa a soberba entrar no seu coração. Abrão, que se deixou levar pela sugestão da esposa, é acusado pela rispidez de como a mulher é tratada pela escrava. Versículo 5. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você. Olha só. Ela dá uma sugestão, ela sugere algo e agora ela diz para ele, caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Faça-me rir. Quantas vezes nos colocamos em confusão, causada por nós mesmos, e depois colocamos a culpa no outro. Aconteceu assim no Éden. Adão falou para o Senhor, a mulher que tu me deste, me deu da fruta e eu comi. Aí vai Eva e diz, a serpente me enganou. Olha só. Um colocando a culpa no outro, geram confusões e começam um a colocar a culpa no outro e depois diz que o Senhor seja juiz entre mim e você. Nós estamos apenas no início dessa história, gente. Por isso que eu dividi em duas partes, porque essa história ela dá pano para manga. Devemos ouvir o conselho do salmista, esperar no Senhor. Que grande confusão pode ser causada quando nós não sabemos esperar com paciência pelas promessas de Deus e quando os papéis são invertidos dentro de casa. Com toda essa confusão que foi causada no lar, Agar fica com medo, ficou apavorada, viu aquela confusão, desprezou sua senhora, viu aquela confusão toda, botou lenha na fogueira e depois ela fica com medo. Porque ela era uma escrava, ela era uma serva, ela estava debaixo da autoridade da sua senhora, de Sarai. E ela então teve uma ideia, decide fugir para o deserto. Isso está escrito lá em Gênesis 16, 4 e 6. Eu vou ler o versículo 6 para vocês. Versículo 6 diz o seguinte, disse Abrão a Sarai, a tua serva, olha só que confusão nessa casa, a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou e ela fugiu da sua presença. Ela que uma hora serviu, ela agora maltrata a senhora a maltrata e ela com medo foge da presença da sua senhora. Deus ele não estava alheio a nada do que estava acontecendo naquela casa. O Senhor é um Deus misericordioso.
Ele cuida de nós, assim como ele tinha feito uma promessa a Sarai. E Sarai não soube esperar. Quando ele viu que Agar estava sendo vítima naquela situação toda, o Senhor, com a sua misericórdia, ele agracia Agar. Ele não estava ali, aquela humilhação que ela estava sofrendo. E no deserto, lá no deserto, ela fugiu para o deserto, Deus visita Agar. No meio do deserto, Deus visita Agar. Deus não está alheio ao seu sofrimento, ao nosso sofrimento. Ele nos faz visitas. Ele está cuidando de nós. Ele é um Deus misericordioso. A bondade de Deus, ela sempre vai nos alcançar. Então, a bondade do Senhor alcançou Agar no meio do deserto. E ali, o Senhor olha para Agar, versículo 8, né? E ele diz o seguinte, vamos ler o 7 para entender. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Será que Deus não sabia o que Agar estava fazendo ali? Que Agar estava fugitiva, estava fugindo de uma situação que estava sendo constante naquela casa e que ela não estava suportando? Será que Deus não sabia que ela estava fugindo de toda aquela pressão que ela estava sofrendo e que ela estava com medo? É claro que Deus sabia. Ele sabia porque Ele sabe de todas as coisas. Deus não está alheio ao que nos acontece, mas Ele quer ouvir de nós o que nos aflige. O que aflige você hoje? O Senhor quer te ouvir. O que você está precisando? Só Ele tem o que você precisa. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a minha voz, Ele quer ouvir a sua voz. E por isso Ele faz essa pergunta a Agar. Agar, de onde vens e para onde vais? E Ele ali dá um conselho a Agar. E nós precisamos estar atentos no deserto, no meio da confusão. Nós precisamos parar. Agar saiu daquele tumulto todo, foi para o deserto, fugindo. Mas o Senhor sabia do que ela estava precisando. E Ele queria ouvir dela o que estava afligindo, porque nós precisamos falar o que nos aflige. Não podemos guardar no silêncio. Essa semana eu ouvi uma frase que eu achei muito forte. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Que o diabo, ele quer o nosso silêncio. Ele quer que a gente não fale aquilo que a gente precisa para o Senhor. Ele não quer que a gente conte para as pessoas que podem nos aconselhar. Ele não quer que você procure uma mulher de oração, uma pessoa amiga e conte. Ele quer que você fique quieta. Isso é vergonhoso demais. Não fala isso para ninguém. Essa é uma sugestão satânica no ouvido de uma mulher. Essa é uma sugestão satânica no ouvido de um filho de Deus. Nós precisamos falar o que nos angustia, falar para o Senhor, buscar uma parceira de oração, uma mulher de oração, uma amiga que vai te ouvir, que vai te aconselhar. Você precisa falar o que você precisa, porque Deus tem como suprir a sua necessidade. Então Agar precisava falar. Ela era uma escrava, ela não tinha, com certeza, como desabafar com outras pessoas. Então ela precisava falar para o Senhor o que estava afligindo o coração dela. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. De que você está fugindo? Do que você está com medo? O Senhor quer ouvir a sua voz. Ele conhece o seu coração, mas é necessário que você expresse para o Senhor, porque você expresse para alguém que você confia. É necessário. Não guarde essa angústia. O inimigo quer que você se cale. E o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai gerar dentro de você uma angústia tão grande
a ponto de te levar para um estado depressivo. Ele quer que você se cale para que você adoeça. Então não se cale. Faça como Sarai. Estou fugindo da minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor. O Senhor lhe deu um conselho. E Agar, naquele momento de solidão, naquele lugar silencioso, que era o deserto onde ela estava, ela pôde conversar com o Senhor. O Senhor tem interesse em nos ouvir. Ele diz para Agar que ela teria uma descendência numerosa. Ele fala: volte para a sua casa, volte para a sua senhora e se humilhe diante dela. Agar estava entrando a soberba no coração de Agar, a vaidade, o orgulho. Ela estava se sentindo orgulhosa de estar grávida do Senhor daquela casa, mas ela estava debaixo da autoridade, debaixo da submissão de sua senhora, e era preciso obedecê-la. Ela precisava obedecer, continuar em obediência à sua senhora. Então disse o anjo a Agar: volte para a sua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor. Ele fez uma promessa a Agar: multiplicarei sobremaneira a sua descendência, de modo que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será como jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra todos. Olha que promessa fantástica o Senhor fez para Agar. Ao voltar para junto de sua senhora, Agar tem o seu filho, Ismael. E a história de Agar, ela não para por aqui. Eu vou continuar na segunda parte, na próxima semana, a parte 2 da história de Agar. Essa história incrível. E eu pergunto para você, mulher, o que você está precisando? Agar, ela precisava falar com o Senhor. Ela precisava dizer o que estava angustiando o coração dela. E quando ela falou, o Senhor, ela pôde ouvir a voz do Senhor, obedecer, voltar para casa, porque o Senhor não estava alheio ao sofrimento de Agar. O mesmo Deus que estava com Agar, em meio àquele tumulto, àquela confusão, em meio àquela fuga para o deserto, é o mesmo Deus que está comigo e está com você. Mulher, o que você está precisando? Paz, alegria, saúde, segurança, libertação, senso de pertencimento ou qualquer outra coisa? Agar foi envolvida em uma trama devido à impaciência de sua senhora durante um processo e acabou descobrindo o quanto o Senhor é bom e não faz acepção de pessoa. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela atenção. Na live da próxima semana, continuaremos com a segunda parte da história de Agar, uma mulher escrava que foi alcançada pela graça de Deus. Se você ainda não está inscrita no canal Rita Magalhães no YouTube, faça isso agora e vamos juntas aprendermos com as mulheres da Bíblia. Convida 1, 2, 3 amigas e vem com a gente. Um abraço carinhoso, que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Até a próxima semana.